Tudo bem? No âmbito da teoria geral dos recursos, quais são os efeitos dos recursos? Hoje vamos falar sobre os efeitos dos recursos, ou dito de outro modo, os principais efeitos dos recursos. Marinoni, Arignardi e Mitidiero nos apresentam 6 principais efeitos dos recursos: o devolutivo, o suspensivo, o impeditivo ou obstativo, o expansivo, o substitutivo e o translativo. E com Alexandre Câmara, nós podemos ainda incluir mais um efeito que é o chamado efeito anulatório do recurso. O efeito impeditivo, como diz Alexandre Câmara, é decorrente da própria interposição do recurso. Trata-se de um efeito imediato a partir da admissibilidade do recurso que impugna a decisão. Uma vez interposto o recurso admissível, e sendo admissível, é claro, ele impede, por ser impeditivo, ou obsta a preclusão da matéria, ou muitas vezes o trânsito em julgado da decisão. É aquilo que o próprio Câmara chama de efeito estabilizador da decisão. É um efeito estabilizador porque, nos termos de Marinoni, Arignardi e Mitidiero, tem o condão de impedir a preclusão ou mesmo o trânsito em julgado. Mas é importante notar que o efeito impeditivo ou obstativo, ele só ocorre se o recurso for admissível, ou seja, só se dá a preclusão, o impedimento da preclusão, ou obsta a preclusão, ou o trânsito julgado, se aquele recurso interposto pela parte for de fato admitido pelo órgão ad quem? Pelo tribunal. E isso é óbvio porque se o recurso não é admissível, ou seja, não pode gerar nenhum efeito. Mas de qualquer modo, todo recurso admissível tem esse efeito impeditivo ou obstativo. O efeito impeditivo ou obstativo, que é de impedir ou obstar a preclusão ou o trânsito em julgado da decisão, é um efeito que tem todos os recursos admissíveis no sistema processual vigente. Quando é interposto o recurso leva aquela matéria impugnada, ou o próprio processo, no caso da apelação que sobe nos próprios autos, para o tribunal, para o órgão ad quem? Para o tribunal. Então o recurso vai normalmente para um outro órgão julgador, para um outro juízo responsável que tenha competência recursal. Claro, isso acontece com todos os recursos, com exceção dos embargos declaratórios e dos embargos infringentes na Lei de Execução Fiscais, nos termos da própria Lei de Execução Fiscal, artigo 34. Mas, em regra geral, o recurso devolve a matéria ao juízo ad quem, devolve a matéria ao tribunal. Devolver é mandar de volta, é restituir, é entregar. Então nós dizemos que o recurso tem também um efeito devolutivo. Esse é o segundo efeito principal de um recurso. Todo recurso, em regra, tem um efeito devolutivo. Devolve a matéria impugnada para ser novamente reapreciada. Entrega aquela questão que está sendo recorrida para ser examinada novamente. Este é o efeito devolutivo. Nas palavras de Alexandre Câmara, o efeito devolutivo consiste praticamente em quê? Em transferir para um outro órgão jurisdicional, claro, com a exceção dos embargos declaratórios e dos embargos infringentes na Lei de Execução Fiscal, e transfere para um outro órgão jurisdicional a questão a ser novamente examinada, o ponto impugnado ou a decisão ou sentença recorrida para ser novamente apreciada. Mas precisamos entender que, em razão do princípio da demanda, só é devolvida para o tribunal, só é devolvida para o juízo ad quem, para o juízo que tem responsabilidade, o órgão que tem responsabilidade para examinar o recurso, só é devolvida a questão, o ponto ou a matéria que foi impugnada. É aquilo que se estabeleceu como o princípio do tanto ou a regra do tanto devolutum quanto appellatum. Somente a matéria impugnada é que será examinada. Se nós tivermos, então, um recurso parcial e não total, um recurso que, por exemplo, impugna um determinado capítulo da sentença, mas não toda a sentença, somente esse capítulo impugnado é que será novamente examinado pelo tribunal. E aquilo que nós chamamos de efeito horizontal, do efeito devolutivo horizontal. É o efeito devolutivo horizontal ou em extensão. Somente as matérias impugnadas é que serão devolvidas ao órgão julgador. Exemplo, numa ação, por exemplo, que pede de despejo acumulada com cobrança de aluguéis.
em que a parte autora perde a ação. Se ela recorre apenas da cobrança de aluguéis, apesar de que também o despejo foi indeferido, mas nada diz sobre despejo, tanto devolutum quanto apelado. O tribunal só poderá examinar a questão no tocante às cobranças de aluguéis, porque o despejo não foi atacado pelo recurso. Esse é o efeito horizontal ou em extensão, o efeito devolutivo horizontal ou em extensão. No julgamento do recurso, portanto, o tribunal fica vinculado à questão impugnada pela parte. Mas, por outro lado, quanto aos fundamentos desse pedido, o tribunal é livre para apreciar todos os fundamentos do pedido, inclusive até aqueles não trazidos pela parte, nos termos daquilo que estabelece o artigo 1013 do CPC de 2015. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Neste caso, com relação aos fundamentos, então, dizemos que o efeito devolutivo é vertical ou em profundidade. O tribunal, desde que se atenha ao pedido formulado pelo recorrente, pode examinar todos os fundamentos ou qualquer dos fundamentos válidos para julgar aquele ponto ou aquela questão recorrida. O efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão já de imediato possa gerar os seus efeitos. Por exemplo, se eu recorro de uma sentença que decreta a anulação do casamento, se eu apelo contra uma sentença que decreta a anulação do casamento, pela apelação ter o efeito suspensivo, o recorrente, eu, no caso, continuarei casado, porque suspende os efeitos daquela sentença que anulou o casamento. Então, o efeito suspensivo é isso, suspende o efeito da sentença até que o recurso venha a ser julgado. Consequentemente, se um recurso tiver efeito suspensivo, não será possível aplicar a regra do artigo 520 com a execução provisória. Então, quando o recurso tem efeito suspensivo, suspende o efeito da decisão, não será possível iniciar-se, dar-se a execução provisória daquela sentença ou daquela decisão. Mas, regra geral, os recursos no processo civil brasileiro não têm efeito suspensivo. A exceção é o recurso da apelação e o recurso extraordinário ou especial nos âmbitos do incidente de resolução de demandas repetitivas. Como a maioria dos recursos não tem efeito suspensivo, esse efeito só pode se dar no recurso por decisão do tribunal ou do juiz que examina, ou do juiz relator, do juiz que examina o recurso. Então, o agravo do instrumento, por exemplo, não tem o efeito suspensivo. Mas eu posso pedir ao relator que dê efeito suspensivo a esse agravo do instrumento. No caso, então, ocorre o efeito suspensivo op iudice. Nos casos da apelação ou nos casos de recurso extraordinário ou especial contra julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, já nesses casos, por ter a previsão legal, o efeito suspensivo é op legis ou ex lege, porque se dá em razão da própria lei. O efeito translativo está vinculado às questões que, por lei, o tribunal pode conhecer. Uma vez interposto o recurso, independentemente da impugnação, são aquelas questões que são transladadas. Então esse é o efeito translativo. Essas questões são transladadas, vão imediatamente, se transferem automaticamente para o tribunal. São aquelas questões que o tribunal pode conhecer normalmente em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, como questões de ordem pública, como, por exemplo, a incompetência absoluta prevista no artigo 337 do CPC. O efeito translativo é isso. Com o recurso também se devolve, se transfere automaticamente para o órgão julgador do recurso, o juiz ou adquém, normalmente o tribunal, se transfere automaticamente de todas aquelas questões que, por lei, o tribunal poderia conhecer. Como, por exemplo, dissemos, questões de ordem pública, questões de preliminares processuais que estabelecem pressupostos válidos da relação jurídica deduzida. O efeito expansivo, por sua vez, se dá de dois modos. É quando o recurso expande seus efeitos. É quando, por
uma decisão dada, né, vai se estender a outras pessoas que não a pessoa do recorrente, ou o efeito vai se estender a outros atos que não aqueles atos impugnados diretamente pelo recorrente. O efeito expansivo subjetivo é aquele que é quando a decisão, por via do recurso, né, claro, vai se estender aos demais, ou o recurso vai se estender, o efeito do recurso vai se estender a outras pessoas, como já dissemos, que não o recorrente. Esse é o efeito expansivo subjetivo. Como se dá, por exemplo, no litisconsórcio, quando o recurso de um dos litisconsortes a todos aproveita. Esse é o efeito expansivo subjetivo. Mas o efeito expansivo também pode ser objetivo, quando alcança outros atos que não aqueles impugnados pelo recorrente. Isso acaba se dando, por exemplo, quando ocorre, digamos, a anulação de determinados atos. Sabemos que pelas regras do artigo 281 e do artigo 282, que a anulação de determinados atos acaba acarretando a anulação de atos subsequentes que dele dependam, né? Atos que decorrem daqueles atos anulados. Nesse caso, então, estaríamos em face a um efeito expansivo objetivo. O efeito substitutivo está muito claro previsto no artigo 1008 do CPC, quando estabelece lá que o julgamento do recurso substitui a decisão recorrida. Então, se eu recorro de uma sentença e venha a ter uma outra decisão no tribunal, esse acórdão do tribunal substitui, para todos os efeitos, a decisão anteriormente dada na sentença. E isso é que chamamos de efeito substitutivo. Nota, entretanto, que o texto do artigo 1008 é claro ao dizer que a substituição se dá com relação ao ponto, a questão impugnada, a questão que foi objeto do recurso. Então, quer dizer, se o recurso for parcial, a substituição só se dará no âmbito daquela parte que foi recorrida, não de toda a decisão. Se eu recorro de um capítulo da sentença, a nova decisão do tribunal substituirá aquele capítulo da sentença. Então é importante nós notarmos essa questão, essa totalidade ou parcialidade no tocante ao efeito substitutivo. É a aplicação novamente do tanto devolutum quanto o appellatum. A substituição só se dará no tocante às questões que forem objeto do recurso. Claro, se a reforma for total, dá-se a substituição por completo. Por final ainda, tem o efeito que Alexandre Câmara chama atenção, que é o efeito anulatório. Porque, vejamos, o 1008, como diz o próprio Câmara, ele deve ser lido como um complemento. Ou seja, a substituição se dá, regra geral, quando ocorre, pelo recurso, a reforma da decisão. Mas a maior parte das vezes, quando dá-se a anulação da decisão, e que não é caso, por exemplo, do processo estar maduro, em que aplicaríamos o parágrafo 3º do artigo 1013, que fora do parágrafo 3º, então, do artigo 1013, que são os casos em que o tribunal poderá julgar desde logo o processo, uma vez anulando, desde que esteja maduro, esteja pronto para julgamento, nos demais casos dá-se o efeito anulatório, que consiste no quê? Quando o tribunal anula a decisão recorrida, ele devolve, remete novamente o processo para o juízo aquó, o juízo recorrido, com vistas a tomar e realizar as providências, diligências necessárias e emitir uma nova decisão. Bom, são esses os principais efeitos dos recursos que nós queríamos enfatizar. Espero que tenha sido útil e reflita sobre eles, porque tem, de fato, muitos efeitos práticos no âmbito da teoria geral dos recursos e que ajuda também a compreender o alcance e as dimensões de cada recurso especificamente. Obrigado pela atenção. E se não estiver inscrito, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe. Até!